situação complicada aqui no estado. Quem precisou abastecer o carro com gasolina ontem à noite encontrou muita dificuldade. Vários postos estão sem o combustível. Só tem álcool, gasolina não tem. E se não tem, os frentistas ficam assim, sem trabalhar. Está faltando combustível em muitos postos da Grande Vitória. Quem procurou e não achou, ficou surpreso. Só álcool? A gasolina tá boa. O frentista já avisava antes mesmo do motorista entrar no posto. Neste que fica em Camburi, bombas vazias e pouco movimento. Uma distribuidora que faz parte da holding Petrobras, deixar acontecer isso é lamentável, né? E não teve jeito. O José foi rodar em busca de gasolina. E mesmo quem procurou em outro lugar, teve dificuldade para achar. Fui em 2 postos, não encontrei não. A TV Gazeta acompanha essa situação desde domingo. Tinha posto que já estava há 3 dias sem combustível. E se não tem combustível, tem prejuízo. O padrão fica no prejuízo, não dá certo, né? Precisa do trabalho, então tem que ter combustível para a gente abastecer. E o Sindipostos já ligou o sinal de alerta. Por meio de nota, cobrou informações e transparência das empresas distribuidoras de combustível aqui no Espírito Santo. E se a situação continuar assim, o Sindipostos acredita que vai faltar combustível para ambulâncias e até mesmo para viaturas da Polícia Militar. Meu Deus, um horror uma coisa dessa. Não ter gasolina para abastecer o carro da gente. Que coisa horrível, é vergonhoso. Olha, ainda segundo o Sindicato dos Postos de Gasolina, a situação da falta de combustível agravou nas últimas horas. Vamos ao vivo falar mais sobre esse assunto com o repórter Vinícius Batista. Tá faltando geral já, Vinícius? Tá faltando sim, Mário. Em vários postos, hoje de manhã, o pessoal que estava vindo aqui para onde nós estamos, o pessoal já passou por alguns postos que não tem combustível. Nesse posto aqui onde eu estou, na Avenida Beira-Mar, pelo menos aqui tem gasolina. Eu conversei com o proprietário, ele me disse o seguinte: o que está acontecendo é que eles, por exemplo, encomendam 30 mil litros. Quando chega aqui, a distribuidora só manda 10 mil litros. Então eles já estão trabalhando ali naquela margem, mas, por exemplo, aqui ainda tem, mas em muitos outros postos aqui em Vitória não tem mais combustível. Afinal de contas, o que está acontecendo? É isso que nós queremos saber agora com o secretário executivo do Sindipostos, Marcos Lopes, que está aqui ao meu lado. Marcos, explica pra gente por que está faltando gasolina. Ô Vinícius, a situação realmente é bastante preocupante, porque desde a última quinta-feira, alguns postos já não recebem mais, postos da BR não estavam recebendo mais combustíveis. Essa situação ao longo dos dias se espalhou para as outras distribuidoras que realmente não conseguem suprir toda essa demanda. E nós estamos aí já hoje fazendo uma semana com esse problema de combustíveis. E o que a BR, que é a principal distribuidora, o que ela alega para não estar entregando a gasolina? Nós temos um problema justamente na falta de transparência nas informações por parte dos agentes, né, envolvidos nessa logística de distribuição. Então você não consegue saber o real motivo. Isso causa um problema muito sério, porque você traz desassossego para a população, que não sabe se vai encontrar o produto, aonde vai encontrar. O revendedor tem uma imagem muito desgastada perante seu cliente, porque a impressão que dá é que ele está financeiramente ruim, quando na realidade ele não tem o produto sendo entregue. O prejuízo financeiro, conforme a matéria divulgou. Lembrando que um posto, uma vez que ele é atrelado a uma distribuidora, ele é obrigado a comprar daquela distribuidora por questões legais e contratuais, ele não pode comprar de outra, então ele fica de mão amarrada. E justamente causa essa incerteza no mercado, se amanhã nós vamos ter, porque a gente não sabe se ela vai durar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, se você não sabe se os serviços essenciais, como ambulância, como o corpo de bombeiros, se vai ter combustível daqui a um tempo. Agora, Marcos, como é que o consumidor pode saber onde tem gasolina e onde não tem? Infelizmente, o que a gente percebe é que se faz um contingenciamento, então você não tem como saber, porque às vezes o carregamento atrasa, chega ali pouco combustível, daqui a pouco, dali um tempo já acabou, enfim, não tem como você monitorar isso. Agora, Marcos, e as autoridades? O que as autoridades dizem disso? Porque se nem o Sindipostos sabe o que está acontecendo, o consumidor é a principal vítima também disso. Alguém tem que tá cobrando isso da distribuidora, se alguém apurando isso, alguma autoridade investigando isso? Sem dúvida, e é isso que o Sindipostos espera das autoridades competentes, que olhem para esse problema com mais carinho, com mais propriedade, porque nós percebemos que tem algum nó nessa logística de distribuição, que ele precisa ser apurado, que ele precisa ser desatado. Lembrando que em agosto desse ano nós tivemos uma situação de falta de combustível que durou aí por volta de 3 dias,
Promessas foram feitas de que esse fato não voltaria a acontecer. Nós estamos 3 meses após, tendo a mesma situação, que já dura uma semana. Em dezembro nós temos um consumo ainda maior de combustível e não sabemos o que pode acontecer futuramente. Marcos, o Mário tem uma pergunta para o senhor lá no estúdio, Mário. 2 perguntas. Primeiro, qual é a autoridade competente que deveria fazer essa fiscalização e dar essa resposta ao cidadão? E a segunda pergunta, não há nenhuma suspeita do que pode estar acontecendo? A gente chegou a divulgar que o navio que traria o combustível estava com dificuldade para atracar. É isso, não é isso? Há alguma suspeita? Bom, Mário, nós entendemos que talvez o Ministério Público pudesse se envolver nessa questão, logicamente que as outras autoridades também, porque isso começa a afetar não só a população, mas pode afetar os serviços essenciais. Com relação a essa questão da maré, que foi até dada uma nota no Bom Dia Espírito Santo de segunda-feira, essa justificativa, ela até convenceu o setor no primeiro momento, mas após uma semana ela já não convence mais. A gente entende que há algum problema nessa logística que precisa ser detectado e precisa ser resolvido. Aí, Marcos Lopes, secretário executivo do Sindipostos. Só lembrando, Mário, que de acordo com o Marcos, a situação é ainda mais grave no interior do estado. Eles trabalham com uma quantidade menor de combustível e lá o combustível também está faltando. Mário, com você. Então, segundo o Sindicato dos Postos, não é por causa da maré que o navio teve dificuldade de atracar aqui. O sindicato acredita que tem um nó aí que impeça o abastecimento dos postos. Tem alguma suspeita? O senhor acha que nó é esse? Onde é que pode estar esse problema? Porque parece um problema, assim, fácil de identificar qual é a causa, né? O navio vem, atraca, leva o combustível. Mário, não dá para a gente dizer com certeza porque nós temos conhecimento. Como eu disse, você não tem transparência nas informações. Um serviço essencial como desse combustível, você não tem ninguém que dê uma informação precisa. Claro, olha, a situação é essa, vai se normalizar dentro de 1, 2, 3 dias, ou então vamos trazer combustível de outro lugar, vai custar mais caro, mas você não tem nem isso. Então você não consegue realmente saber qual é o problema. Tudo são especulações, mas que há um problema, não há dúvida disso. Agora, se o sindicato, o Sindipostos, não tem essas informações, imagina nós consumidores, né, Mário? É uma ameaça de ficar sem combustível. Obrigado, Vinícius. Obrigado também ao presidente do sindicato.